E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal mostrando algumas informações e utilidades desse pedalzinho aqui, Tubiamp Modeler TM300. É um pedalzinho relativamente tamanho normal, fonte 9 volts, e aqui a gente aperta assim e tem o compartimento da bateria aqui dentro. Bom, eu quero começar falando aqui dos controles dele. Esse pedal aqui, na verdade, pessoal, ele é uma emulação de pré-amplificador, né? Ele vai simular aí 3 tipos de voices relativos aos amplificadores Fender, né, Tweed, Brit, que é os britânicos, Marshall, né, e California, que vai ser os Mesa Boogies. Então aqui é o seguinte, daqui da esquerda para a direita, vamos lá. Aqui você vai escolher entre microfone, né, clássico, centro e off-x, que vai ser mais fora, né, do alto-falante. Pensando aqui que seja o amplificador real, o clássico vai ser bem do lado da borda do amplificador, né? Aqui o alto-falante, o microfone vai estar aqui na lateral. Centro vai ser bem no centro do cone. E off-x, eu creio que vai ser mais pegando assim, mais off, que nem está dizendo, mais fora do alto-falante. Certo, então aqui vai ter também um acréscimo aqui em algumas frequências, pode ter mais médios, mais agudos, só ir mexendo aqui. Então essa chavinha é importante, utilizando-se esse equalizador aqui. E aqui temos a saturação do pedal, vai desde o clean, né, do Fender aqui, do Tweed, até o hot, que vai no clean vai chegar a ser um overdrive aí bem saturadinho. E nas outras posições vai ser como que fosse um overdrive aqui no clean, né, um overdrive quase chegando a um distortionzinho, mas chegando tipo a um overdrive mais pesado, dependendo aqui do tipo de amplificador, do britânico para cá, né, até o California aqui. E temos o high gain, que na minha opinião é a melhor posição desse pedal, tanto para a função britânico como a chavinha aqui no California. No hot ele tem ganho, mas só que tende a perder volume, então você tem que compensar aqui no level. Então a melhor posição para você tocar, seja clean, né, colocando no modo California, você já dando um grauzinho aqui já dá um drive legal, não precisa nem chegar no high gain aqui. Mas até aqui tá de boa, aqui é uma dica minha. E aqui temos o level, que é o controle do volume do pedal. Temos o grave, que vai corresponder às frequências aí graves. Vai cortar frequências graves, médios graves e adicionar também essas frequências. Aqui também vai ter um corte de agudos e adicionamos também agudos. Drive é o ganho do pedal. Então essas são as informações gerais desse pedal. Creio eu que ele é uma linha assim bem custo-benefício. Então ele vai ser aí na onda do Sansamp, né? O pedal aqui que ele tenta copiar, mas tem umas particularidades aqui que depois eu vou falar. Então agora vocês vão ficar com um vídeo mostrando as sonoridades, as possibilidades aqui que eu achei mais interessante. O ganho eu não vou passar aqui de meio-dia, vai ficar sempre nessa região, porque eu achei que ficou legal. E quando eu quero mais ganho, eu vou adicionar o meu pedal de booster aqui, para dar mais ganho. Agora fica com o vídeo aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto com minhas considerações.
Bom, pessoal, como vocês viram aí no áudio,
né? Algumas considerações agora sobre este pedal. Esse pedal é um pedal muito versátil. Esse equalizador dele, apesar de ter só grave e agudo, né? Grave e agudo, você tem uma equalização extra aqui com essas posições aqui de microfone. A gente tem um som mais médio, mais grave ou mais agudo, dependendo da posição que você usar aqui. Então, aliado aos tipos de saturação, as formas de como você quer usar ele, como clean, como um overdrive, como uma distorção, como um solo, esse pedal sai muito bem e ele é muito versátil por causa disso. É como você tivesse aqui 3 pedais em um, né? Então, aqui no meu set, ele está funcionando como pré-clean. Então, aqui começa o booster, a minha distorção principal é esse pedal aqui, Metal End, passo pelo chorus, aí vem depois para cá, para ele está sendo clean. Agora vamos falar sobre, e para cá fica o delay e reverb, né? Outro pedal aqui muito bacana, custo-benefício, e o Q-Wave que eu uso ele em linha, certo? Eu uso todo esse set aqui em linha. Agora vamos falar sobre os contras. Depois vamos falar as coisas boas desse pedal. O que eu não gosto dele é que ele é um pedal muito limitado, deveria ter uma chave para médias. Apesar dessa chavinha adicionar algum tipo de média aqui quando a gente mexe em algum tipo aqui de amplificador, ela adiciona bacana médias. No final aí do vídeo, quando eu uso na última posição, Califórnia, eu adicionei os médios aqui, ficou bacana. Mas deveria ter uma chavinha aqui de acréscimo de médios, né? Mas esse aqui dá para passar. Outra coisa que eu acho uma coisa negativa é que ele não é muito... ele como pedal pré-amplificador ele é muito top. Mas para ele ser um pré-amplificador para receber distorções, eu não sei se é esse pedal que é muito forte, muito potente, sem alguns drives dele, ele não é muito familiar assim para casar o som deles dois. Não dá para me usar tipo aqui clean e adicionando distorção aqui. Por mais que eu corte aqui algumas frequências agudas, mas ele dá um ardido muito estranho. Com esse pedal de boost ele já foi mais amigável, então os dois combinaram. Apesar desse boost aqui não ser um overdrive, ele é só um booster clean, então creio que esse pedal vai se sair melhor assim, com boosters, né, clean, não overdrives e distorções. Mas ele, como distorção principal, é top. Outra coisa ruim que eu acho nele é a questão dele ser muito limitado, na questão dos volumes. Quando a gente, alguns drives, a gente tem que adicionar volume, mas isso não é uma coisa que prejudica o uso e o funcionamento dele. Alguns drives eu acho que vocês perceberam que eu tive que compensar o volume, mas é muito bacana isso. Tirando isso, é um ótimo pedal, muito excelente. As coisas boas é que ele é versátil, eu já usei ele como overdrive, tenho usado ele como clean na maioria das vezes, né? Ele é como se fosse meu amplificador Fender aí. E a gravação que vocês ouviram foi toda utilizando esse amplificador aqui no microfone do outro celular, e ficou o mais próximo possível do que vocês iriam ouvir, né, nas suas casas ou em algum tipo de amplificador parecido com esse. Ele é muito legal também para sons pesados, não vou dizer para metal, né? Metal já vai ser uma onda de um pedal assim para frente, mas dá para tirar um sonzinho de hard rock mais progressivo, alguma coisa aí nessa onda. Dá para satisfazer aí alguns gostos, né? Tirando isso, é um ótimo pedal. O preço dele, vocês pesquisem aí, eu não vou falar preço aqui, porque vai que esse vídeo, depois que eu falo, esse preço muda e vocês não vão achar aí no preço que eu estou falando atualmente, né? Então fica a dica aí para quem quiser obter um pedal desse. Tem a versão dele maior um pouco, que eu não me lembro o nome agora, mas tem um Berg que é maiorzinho um pouquinho, que parece mais aquele Nig, só o Nig, aquele Nig que imita também o Sansamp. Mas essa versão aqui é bacana porque é menorzinha, cabe bacana num board. Então é isso, pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações, curtam, deem um like, compartilhe com os amigos e diga nos comentários aí o que vocês acharam desse pedal. Valeu, um abraço.